Bom, pessoal, boa noite. Vamos fazer uma aula de doença ulcerosa péptica. Meu intuito com a aula é começar com fisiologia gástrica, H. pylori, até chegar na doença ulcerosa péptica, tratamento medicamentoso e no finalzinho o tratamento cirúrgico, tá bom? Tomara que vocês todos estejam bem. Se tiver muito barulho durante a aula, estou com a criançada em casa, então pode ser que eu tenha algumas intercorrências durante a apresentação, tá bom? Vai ser em torno aí de 1 hora e 5 de aula, tá certo? Vamos começar então. Então, anatomicamente, a gente vai dividir o estômago em fundo, corpo e antro, tá? O corpo tem uma predominância de células parietrais e no antro a gente tem uma predominância de célula G, produtora de gastrina. Isso tem uma importância fisiológica que a gente vai conversar mais para frente, tá? E funcionalmente, a gente vai dividir ele em duas porções, a glândula oxíntica e a glândula pilórica, tá? No slide posterior a esse, a gente vai conversar com isso um pouquinho mais de calma, tá? Então, só lembrar aquele revestimento do epitélio do estômago é um monte de prega, igual vocês viram na macroscopia da anatomia, que vão conter um monte de fovela. Cada fovela dessa vai ramificar em 4, 5, 6 glândulas, tá certo? Tem uma função endócrina do estômago que a gente vai discutir também, principalmente a formação de fator intrínseco para absorção de vitamina B12. Então aí, tanto a glândula oxítica quanto a glândula pilórica, que ambas são divididas num istmo, num colo e na base, que é o fundo da glândula, tá? Elas têm localizações anatômicas distintas. 80% das glândulas oxíticas estão no fundo e no corpo, e a glândula pilórica, 20% do órgão estão no antro, tá? Você pode ver que tem uma diferença celular entre elas, sendo que a glândula pilórica vai ser previamente marcada pela célula G, que produz gastrina, e a glândula pilórica pela célula parietal. Ambas também possuem as células D, que produzem somatostatina, que a gente vai discutir a função um pouquinho mais adiante durante a aula. Só lembrar ainda que a glândula oxítica, além da célula parietal, que faz essa secreção principalmente de ácido gástrico, mas também de pepsinogênio, a gente tem essa chief cell, que é uma célula também que secreta especificamente pepsinogênio. Aqui é a célula parietal, que ela tem uma diferença de conformacional dela no estado de repouso e para ela estimulada, né? A gente pode ver que ela possui uma rede grande de canalículos quando estimulada, para aumentar a superfície de contato dessa luz com o conteúdo da luz gástrica, tá? O que a gente tem principalmente nessa célula é uma bomba de próton potássio ATPase para fazer essa secreção do ácido clorídrico, e ela é expressada, obviamente, na superfície apical da célula, onde 30 a 40% das mitocôndrias vão estar presentes, visto que isso é um processo que demanda muita energia, então você precisa dessa produção de energia pela mitocôndria no local onde você tem as bombas, essa bomba de próton potássio ATPase. Ainda só para lembrar que a célula parietal tem receptor para gastrina, acetilcolina e histamina. A gente vai discutir essa função dela no decorrer da aula. É a mesma célula parietal que produz fator intrínseco para a gente absorver vitamina B12 e também faz a secreção de pepsinogênio, que ajuda na digestão do conteúdo gástrico.
Essa outra imagem mais para mostrar que a gente tem uma célula, uma grande quantidade de túbulo-vesículas que contém essa próton-potássio ATBase, que estão pelo citoplasma da célula no momento que a célula está em repouso. A partir do momento que ela é estimulada pelo eixo neurohormonal ou pela distensão gástrica do alimento, essas túbulo-vesículas vão se direcionar a essa rede de invaginações no ápice da célula para fazer a secreção de ácido clorídrico, tanto de pepsinogênio. Essa imagem aqui é da estimulação da célula parietal e da inibição, tá? O eixo neurohormonal e parácrino, tá? Desses caminhos que tem. Ali mais à esquerda, a acetilcolina, que estimula diretamente a célula parietal a partir do receptor M3 para estimular a produção de ácido clorídrico. Na segunda imagem, esse caminho hormonal da produção de gastrina pelas células G do antro. Essa gastrina cai na corrente sanguínea, vai estimular esse receptor CCK tipo 2, também para estimular a formação de ácido clorídrico. E outro caminho estimulador da célula é pela célula enterocromafim, que libera histamina, através do receptor H2, para produzir o ácido também. A gente tem também um caminho inibitório pela célula parietal a partir da célula D e a secreção de somatostatina, tá? Através desse receptor SSTR2, e ele vai inibir a produção de ácido clorídrico. Então, a gente tem a formação de bicarbonato e do próton pela anidrase carbônica dentro da célula, tá? Esse bicarbonato vai ser trocado pelo cloro na membrana basolateral. O cloro entra dentro da célula e esse próton vai ser trocado por um potássio que está na luz gástrica pelaquela próton-potássio ATPase contra o gradiente de concentração. Então, lá de fisiologia, toda vez que você transporta um íon contra o gradiente de concentração dele, você tem um processo que gasta energia. Esse cloro vai passivamente ser transportado para a luz gástrica através de um canal específico de cloreto, e esse potássio, depois que entrou contra a concentração dele, tem um canal próprio dele, onde ele vai se transportar passivamente de novo para a luz gástrica, e sendo dessa maneira reciclado, esse processo que não gasta energia. Então, vamos destrinchar só um pouquinho essa figura aqui para sedimentar isso daí, Então, a gente tem como estimuladores da produção gástrica pela célula parietal, igual essa imagem, as setinhas em verde aqui, ó, vou mostrar para a gente, tá? A gente tem o que estimula. A gente vai ter a gastrina, a histamina e a acetilcolina lá para o receptor M3 dela. Essa acetilcolina também tem um outro estímulo adicional, não só diretamente na célula parietal, mas também na célula enterocromafim, estimulando a liberação de histamina, que estimula lá pelo receptor H2 a produção de ácido clorídrico pela célula. A gente vai ter inibição por onde? Qual vai ser o caminho de inibição? A gente vai ter a somatostatina, que vai... Deixa eu trocar de cor. A somatostatina, que vai inibir tanto a célula enterocromafim, a liberar a histamina, como vai inibir diretamente a célula parietal aqui,
tá bom? A gente tem uns caminhos secundários de estimulação de secreção gástrica por adenosina, mas que eles acabam, só para complementar aqui a aula, mas não são tão importantes, não são importantes e relevantes de maneira tão grande assim, mas fica a título de curiosidade para vocês. Outra figura bastante complexa, mas que a gente vai dissecar ela com um pouquinho de calma, a gente chega na conclusão. Isso aqui, essa parte aqui, um corte do corpo, e é exatamente aquilo que a gente explicou na figura anterior. A acetilcolina, que estimula a célula enterocromafim, que estimula também a célula parietal, a estimulação da célula parietal pela histamina, pelo receptor M3, a célula D fazendo um caminho de regulação negativa, inibindo a liberação de somatostatina e liberando somatostatina e inibindo a célula parietal, e também liberando essa somatostatina e inibindo a célula enterocromafim a produzir mais histamina, tá? Tudo que a gente discutiu no slide anterior. Essa segunda parte aqui, que é a parte do antro gástrico, tá? Onde a gente tem a célula G, essa célula G que acaba produzindo gastrina, essa mesma gastrina que vai lá na célula parietal, tá? Outro caminho da gastrina é ela regular negativamente a própria secreção. Por quê? Porque essa célula D tem receptor para gastrina, tá? Então, esse receptor da gastrina da célula D vai fazer ela liberar mais somatostatina, tá bom? Também a secreção ácida luminal vai estimular a célula D a liberar essa somatostatina, tá? Para fazer o controle do excesso de secreção gástrica. A célula D também tem uma eferência do sistema autonômico com liberação de acetilcolina, e essa acetilcolina tenta inibir essa secreção de somatostatina. Para quê? Para você ter um ganho positivo de secreção gástrica. Mais uma vez, terceira vez, porque isso é importante. Célula parietal sendo estimulado pela acetilcolina no receptor M3, histamina no receptor H2 e a gastrina no receptor G ou CCK, depende de como eles chamam. A célula enterocromafim sendo estimulada pela gastrina e pela acetilcolina, liberando histamina para agir lá no receptor H2. Lembrando que essa gastrina é produzida no antro gástrico, lá um pouquinho para frente do estômago, cai na circulação sanguínea. Não é diretamente no estômago que a gastrina faz a função dela. Aqui de novo, a gente está novamente no antro gástrico, tá? Aqui no antro, a célula G, estimulada pela acetilcolina, produzindo gastrina. Gastrina essa que a gente já conversou ali, vai cair na circulação sanguínea, tá? Lembrando também que a dieta estimula a célula G. Uma outra aqui, a célula D do antro gástrico, produzindo somatostatina. Somatostatina que faz a inibição da secreção gástrica. Age direto também aqui na célula G, e ela é estimulada também pela secreção luminal. E aquela fibra pré-ganglionar de acetilcolina também tentando inibir aqui a secreção de somatostatina para estimular a secreção gástrica. E aqui aquelas duas imagens que estavam separadas, construídas de maneira conjunta, tá bom? Então, a célula D, ela inibe diretamente a secreção de gastrina no antro,
E no fundo, ela também inibe diretamente a célula parietal e indiretamente inibe a célula parietal, inibindo a célula enterocromafim e a secreção de histamina, tá? Essa parte é do fundo gástrico. Então, espero que tenha ficado claro para vocês essa repetição um pouco maçante desse eixo neurohormonal parácrino da secreção gástrica, mas eu acho isso extremamente importante para vocês entenderem várias coisas, não hoje só principalmente, mas também no decorrer do curso de medicina de vocês, tá? Essa parte fisiológica eu acho importante. Então, estímulo colinérgico pelo vago e estaminérgico pelas fontes gástricas locais são principais estímulos para a secreção ácida basal. Então, a gente vai ter um estímulo adicional dessa secreção ácida quando? Na fase cefálica, porque a secreção gástrica já é estimulada pelo olfato, pela gustação e a visão do alimento por si só, isso é mediado pelo vago. A fase gástrica, quando o alimento cai no estômago e a distensão física da parede já faz ajudar a liberar mais ácido e gastrina. E a fase intestinal, que estimula a formação de somatostatina e uma diminuição da produção gástrica. Falando um pouquinho de proteção da mucosa gástrica, a gente vai ter a úlcera ou essas lesões de mucosa quando a gente tem um desbalanço entre os mecanismos ofensivos e os mecanismos de defesa. Então, a gente tem várias coisas que ofendem a mucosa gástrica, que fazem lesão da mucosa. O ácido e a pepsina, que é fisiológico. Você também tem radical livre de oxigênio, neutrófilo, também outras medicações, algumas toxinas, glicocorticoide, esteroide também faz secreção gástrica, e ali marcado de maneira especial anti-inflamatório não esteroidal, que já é do conhecimento de vocês, que faz lesão da mucosa gástrica, o H. pylori e outras bactérias, tá? E o que a gente tem para proteger? Principalmente o muco, com a produção de bicarbonato, tá? A barreira epitelial por si só. Você tem outras fosfolipídios, outras coisas que são menos importantes. E esse fluxo sanguíneo mucoso com a produção de prostaglandinas, tá? Que ajudam a fazer essa proteção da mucosa gástrica. Lembrando lá, no papel dos anti-inflamatórios, que você já estudou isso esse semestre, diminuindo a produção aqui de prostaglandinas, ok? Esse slide aqui, bem rapidamente, só para a gente lembrar a relação da somatostatina com o pH luminal. Lembrar essa inibição e estimulação da somatostatina de acordo com o pH. Então, sempre que você tem um ambiente mais básico, com mais bicarbonato na luz, você vai ter uma secreção da somatostatina menor. Como ele é um neuropeptídeo inibitório, obviamente, você aumentando a secreção gástrica, a gente explorou atrás, a gente vai ter um aumento e um pico da secreção de somatostatina, para ele inibir a gastrina, inibir a formação de ácido clorídrico pela célula parietal. Aqui para a gente lembrar os fosfolipídios lá de membrana, que a gente estudou na aula que a gente já estudou ali na aula de anti-inflamatórios, a fosfolipase A2, o ácido araquidônico e a COX, com principalmente a prostaglandina E2, protegendo essa integridade da mucosa gastrointestinal. Então, essa inibição da COX por anti-inflamatório diminui essa produção de prostaglandinas, aumentando o risco de lesão da mucosa gástrica, fazendo úlcera, gastrite. Então, a função desse ácido é digestão de proteína, absorção do ferro na forma não ligada ao M, absorção de cálcio e absorção de vitamina B12, principalmente pela questão do fator intrínseco. Outra coisa que ele faz é proteção contra o crescimento bacteriano e protege também contra infecção entérica. Lembrando que essa questão ácida tem um pH de 0,8.
Então, por isso que aquelas barreiras de proteção que a gente discutiu anteriormente são tão importantes. Isso aqui é um texto que resume essa inibição da secreção gástrica, tanto pelo eixo neurohormonal da somatostatina, a menor ativação de neurônios colinérgicos, os neurônios via VIP. Ele explica um pouquinho mais detalhadamente o contato direto da secreção gástrica com as células do antro, tá bom? Isso aqui é só para deixar um resumo do que a gente explicou, para vocês terem já uma fonte durante o slide, durante que vocês vão ler esses slides para ler. Aqui para a gente já começar a falar um pouquinho do H. pylori, e aqui principalmente o papel na secreção gástrica. Quando a gente tem a infecção aguda pelo H. pylori, essa infecção aguda faz uma pangastrite, geralmente. Tá? Então ele acaba no final da história aumentando a secreção de somatostatina, diminuindo a produção de gastrina e diminuindo a produção de ácido. Isso é importante também para a gente entender que o H. pylori acaba criando para ele as condições para ele não ser morto. Então o ambiente acaba ficando menos ácido. Quando você vai ter a infecção crônica pelo H. pylori, você pode ter ou uma pangastrite, o mesmo mecanismo fisiopatológico com diminuição do número da secreção ácida, mas 15% dos pacientes faz uma gastrite antral. Então, diminuindo a produção de somatostatina, aumentando a produção de gastrina, contudo, consequentemente, ter uma produção maior de ácido. Então, são esses pacientes que estão predispostos a fazer úlcera duodenal, tá? E é por isso que nem todo paciente que tem úlcera gástrica, nem todo paciente que tem H. pylori acaba tendo úlcera gástrica. A gente vai mais para frente, que até uma parte desses pacientes, pela diminuição da produção de ácido, vão ter câncer. Tem gente que quando divide o sistema nervoso autônomo em simpático e parasimpático. Tem algumas pessoas que ainda colocam uma terceira subdivisão, que é a divisão entérica do sistema nervoso autônomo, pelo plexo mientérico e o plexo submucoso, tá? E ele então é regulado ele é regulado autonomicamente por ele mesmo, mas também modulado pelo sistema simpático e pelo sistema parasimpático. Então, esse plexo mientérico, que está entre a camada circular e a longitudinal, ele é responsável basicamente pela mobilidade. E o plexo submucoso, que é o responsável pela secreção gástrica, tá? Então, tudo que a gente estudou, isso daí, tá? Acetilcolina, o receptor dela, a gente está estudando a mediação dela pelo plexo submucoso. Então, falando da doença ulcerosa péptica. Então, da anatomia patológica. Úlcera vai ser então uma ruptura da superfície mucosa maior do que 5 milímetros e que vai se estender até a submucosa. Da doença ulcerosa péptica, então, vai ter úlcera gástrica e duodenal. O que a gente tem de maiores causadores de úlcera? As causas mais comuns: infecção pelo H. pylori, anti-inflamatório não esteroidal e as úlceras relacionadas ao estresse do doente crítico, principalmente o doente da UTI. Vocês vão estudar um monte de livro que se estuda bastante, né? Com uma causa clássica, que é a síndrome de Zollinger-Ellison, né? Que é um aumento de secreção de gastrina por um tumor, geralmente no pâncreas. Mas são casos um pouco mais raras de você ter úlcera, tá?
Essas três primeiras vão ser quase 90% do que vocês vão ver de úlcera, de doença ulcerosa péptica. Aqui a lesão ulcerosa, né? Que nem falou da definição, que tem a destruição da mucosa, que se estende até a submucosa, ali simplificando a principal gênese da doença ulcerosa péptica, H. pylori, os anti-inflamatórios não esteroidais e a lesão pelo ácido gástrico e a pepsina, e ali mostrando por que sangra, né? Porque depois que você tem essa lesão da mucosa, você realmente já está muito perto de algum dos vasos sanguíneos. E aí o risco da doença ulcerosa fazer hemorragia digestiva. Então, duodenal, a úlcera duodenal, são 95% na primeira porção do duodeno. Raramente ela é maligna e tem uma relação muito grande com anti-inflamatório não esteroidal e H. pylori. Diferente da gástrica, que a gente sempre tem que biopsiar pelo risco de malignidade. A úlcera gástrica pode ser benigna, pode ter uma associação com H. pylori em relação com gastrite antral, tá? E anti-inflamatórios, faz uma gastropatia química também, com hiperplasia foveolar e edema de lâmina própria. E aqui o final, aqui, talvez o mais importante, que o H. pylori é o maior causador de úlceras pépticas. Então guardem com vocês que úlcera gástrica a gente sempre tem que biopsiar. Aqui para lembrar que tanto o Helicobacter pylori quanto os anti-inflamatórios não esteroidais expõem mais a mucosa à ação do hidrogênio, dos hidrogênios, do ácido clorídrico e da pepsina. O Helicobacter pylori vai fazer realmente uma reação inflamatória, uma infecção na mucosa com uma reação inflamatória, levando a essa lesão mucosa. E o anti-inflamatório vai ter tanto efeito tópico, que é uma menor porcentagem do efeito dele, que é aquela gastropatia química que não é tão relevante, mas principalmente pelos efeitos sistêmicos dele, com a diminuição de produção de muco, aquele muco com bicarbonato, a diminuição do fluxo sanguíneo, a diminuição da produção de prostaglandinas, uma menor renovação de células da mucosa intestinal, favorecendo também a lesão mucosa e posteriormente a úlcera gástrica. Então aqui nosso inimigo, Helicobacter pylori, que é um bacilo gram-negativo, flagelado, flagelo esse para ele poder se movimentar e colonizar a mucosa. Ele é um produtor de urease, essa urease neutraliza o ácido e deixa que ele colonize essa mucosa, que é importante depois a gente mostrar para fazer o diagnóstico. Tem uma série de lipossacarídeos para aderir na célula que ele quer invadir, a célula da mucosa gástrica, produz uma série de exotoxinas e enzimas secretórias que ajudam a fazer lesão da mucosa e ele invadir essas células, mas principalmente ele tem um sistema, aquele Type IV Secretion System, que é uma estrutura para ele conseguir jogar os efetores dele para dentro da célula, tá? Que vão fazer a apoptose, a lesão celular, a remodelação da célula, a liberação de citocinas inflamatórias e ele causar o dano que ele causa no estômago. Aqui para mostrar a invasão celular do H. pylori, principalmente por esse KJ, que vai fazer a proliferação dele, alteração de citoesqueleto, a lesão ali das junções celulares, expondo mais essa mucosa, essa parede do estômago à lesão. Outros componentes que a bactéria tem vão ativar uma série de vias anti-inflamatórias, principalmente essa NF-kappa-beta, que vai fazer inflamação, aumentar a expressão de citocinas, e esse processo inflamatório vai fazer mais lesão celular, predispor na úlcera, lesão de mucosa e posteriormente ao câncer gástrico. Então, depois dessa infecção aguda que você adquire, você vai ter uma fase de manutenção da secreção gástrica
Depois que o H. pylori coloniza a parede do estômago, você vai ter uma diminuição da secreção gástrica. Igual a gente conversou ali no slide anterior, que vai ser aquela gastrite crônica superficial. Depois de 3 meses, ela vai seguir, ela tem 3 caminhos para seguir. Uma parte vai ter uma gastrite antral, a doença de antro predominante, que vai fazer úlcera duodenal, tá? 10, 15%. A grande maioria vai ser assintomático, tá? Não vai ter grandes alterações na secreção ácida basal. E uma menor parte ainda vai manter a pangastrite, aquele processo inflamatório crônico. É o paciente que tem risco de úlcera gástrica, câncer e linfoma gástrico. Por isso que a gente acaba biopsiando a maioria das úlceras, todas, no caso, as úlceras gástricas. Então, o gráfico anterior a gente consegue definir nessa imagem. Depois que você tem inflamação crônica pelo H. pylori, 10 a 15% vai fazer aquela gastrite de antro, difusa, com aumento de gastrina, aumento de secreção gástrica, baixo risco de câncer gástrico e úlcera duodenal. 80% vai ficar assintomático, vai ter uma gastrite crônica, a secreção gástrica não vai ter grandes alterações e não vai ter nenhuma doença digna de nota. Uma pequena parte, mas que é preocupante, desses pacientes vai ter aquela pangastrite mais difusa, com atrofia gástrica, diminuição da secreção gástrica e da secreção de ácido gástrico. E por essa diminuição de ácido gástrico, você vai ter um estímulo para uma produção maior de gastrina para produzir mais ácido, para o organismo tentando se autorregular. E isso daí é um dos mecanismos que aumenta o risco de câncer gástrico, tá? Então, essa parte desses pacientes é os pacientes com risco de úlcera gástrica, câncer e o linfoma gástrico. De novo aquilo, só para reforçar um raciocínio aqui para vocês, que a gastrite superficial, quando ela tem uma predominância de antro e hipersecretora, ela faz a úlcera gástrica. E quando essa pangastrite, quando ela é hipossecretora e faz uma pangastrite crônica, são os doentes de úlcera gástrica, câncer gástrico e o linfoma, que é um linfoma tipo malte, que eles chamam de maltoma, tá? Então, qual que é o raciocínio? Hipersecreção, úlcera duodenal. Hipossecreção, pangastrite crônica, câncer e úlcera gástrica. Aqui uma imagem só de endoscopia dos desfechos clínicos. 80% dos pacientes com uma doença, uma gastrite crônica, a maioria deles até assintomático, 15 a 20% ou com uma atrofia gástrica crônica com metaplasia intestinal ou úlcera duodenal ou úlcera gástrica. E o que preocupa a gente, mas é em menos de 1% dos casos, câncer gástrico ou linfoma gástrico. Esses são já achados de endoscopia digestiva. A gente discutiu o anti-inflamatório na outra aula, é só para lembrar rapidamente os efeitos do anti-inflamatórios na gênese da úlcera gástrica. Então, você tem um efeito na alteração um efeito endotelial, que faz mais estase e isquemia, favorecendo a lesão ulcerosa. Você tem um pequeno efeito ainda de uma lesão direta do anti-inflamatório na mucosa gástrica, mas o mais importante, você tem os efeitos da depressão de prostaglandinas, diminuição da produção de prostaglandinas pela inibição da ciclooxigenase. O que vai acontecer com essa depressão de prostaglandinas? A gente vai ter um aumento da secreção de ácido clorídrico
diminuição de fator protetores, que são a mucina, o bicarbonato, os fosfolipídios de membrana e a proliferação de células epiteliais, ou seja, aquela renovação, o turnover de células da mucosa gástrica. A gente tem ainda outras causas de úlceras que não são a H. pylori ou os anti-inflamatórios. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Tem esse monte de doença, que a gente se atenta um pouquinho. O citomegalovírus, no contexto do doente criticamente enfermo, às vezes politransfundido, em estado de choque, imunodeprimido pela doença grave que ele tem. Então, o citomegalovírus pode fazer úlcera gástrica, até úlcera em outra parte do aparelho digestivo. Dos medicamentos, lembrar que os bifosfonados, que usa-se tanto para tratar os pacientes com osteoporose, osteopenia, o clopidogrel, que é um antiagregante plaquetário, e cada dia mais vem sendo prescrito para os pacientes, o uso de drogas, os glicocorticoides, como a gente estudou lá na nossa aula de anti-inflamatórios, tá? Você tem uma série de outras doenças que ainda podem causar. Doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal e pode acometer qualquer parte do intestino delgado. Radioterapia, tá? Tem bastante doentes em vigência de radioterapia internado em instituição. E os doentes com isquemia. Qualquer alteração de fluxo sanguíneo gástrico pode levar à doença ulcerosa gástrica. Então, o que a gente tem de manifestações clínicas da doença ulcerosa péptica? Os sintomas típicos acabam sendo bastante inespecíficos, que é dor epigástrica, náusea, empastamento, sensação de plenitude gástrica, você fica saciado um pouquinho mais fácil e dor noturna. A gente tem que se atentar bastante para os pacientes com sintomas de alarme, tá? Geralmente, esses sintomas de alarme vão estar associados aos sintomas típicos. Então, paciente anêmico, com hematêmese ou melena, sangue positivo nas fezes, vômito sanguinolento, anorexia, perda de peso, dor abdominal persistente que se irradia para o dorso, pode ser perfuração, e uma dor abdominal de andar superior muito severa que se espalha, tá? Porque pode ser conteúdo gástrico para o abdômen fazendo peritonite. Então, classicamente, o que a gente tem de manifestações delas? A úlcera duodenal, geralmente ela aparece de 1h30 a 3 depois da alimentação. Melhora, geralmente com antiácido, e uma dor que geralmente acorda o paciente, tá? Esse padrão de dor está presente em 2/3 dos pacientes com úlcera duodenal. A úlcera gástrica, geralmente a dor pode ser causada pelo alimento, náusea e perda ponderal é mais comum, tá? Em ambas, o exame físico é bastante inespecífico, e se você tem um exame físico que te chame muita atenção, você pode estar com complicações da doença já presentes, como perfuração gástrica, sangramento gastrointestinal. Então, as complicações da doença ulcerosa péptica. Até 15% dos pacientes podem ter sangramento, tá? Geralmente mais comum em pacientes maiores de 60 anos, e você vai ver que uma grande parte deles usam anti-inflamatórios. É um marcador de mortalidade importante até 30 dias, e uma boa parte deles, por mais que não morra de hemorragia aguda, vai morrer das complicações causadas pela terapia intensiva e pelo quão grave, quão crítica é a doença. Então, o paciente que vai ser transfundido, vai usar droga vasoativa, vai ser entubada, e por mais que não morra de choque hipovolêmico pela hemorragia digestiva,
mais vou rir das complicações. Então, 25% pode ter síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, com uma complicação do sangramento, mas não vai morrer de choque hipovolêmico. 24% pode ter complicação pulmonares por aspiração de conteúdo, por ventilação associada, por pneumonia associada à ventilação mecânica, e até 1/3 desses pacientes podem ter câncer e morrer das complicações da doença neoplásica agravada pela hemorragia digestiva. Você pode ter a perfuração da úlcera de 6 a 7%, com a mortalidade um pouco maior em 30 dias, de até 20%, maior até de 20%. E a úlcera duodenal, você pode ter a perfuração de parede posterior que pode te confundir com pancreatite. Você, nesses pacientes com a perfuração, pode ter peritonite, dor abdominal difusa, pneumoperitônio, bastante dor, sinais francos de peritonite, blongo é positivo, e é o paciente que acaba em cirurgia. Uma pequena porção dos pacientes pode ter obstrução do piloro pelo processo inflamatório ou a resolução cicatricial da doença. Então você vai ter sintomas aí, talvez um pouco menos de dor, mas bastante clínica de obstrução intestinal alta, com vômitos, dor e perda de peso associada. A gente tem uma grande gama de diagnóstico diferencial para doença ulcerosa péptica. Os mais comuns que a gente tem é esofagite, dispepsia funcional, gastrite, gastroenterite, doença do refluxo gastroenterite e doença do refluxo gastroesofágico. Menos comumente, doença celíaca, colicistite, perfuração de esôfago, doença inflamatória intestinal. Então, acho que os mais comuns que a gente sempre coloca aqui é colicistite e colelitíase. E os que podem te enganar um dia, mas você vai errar bem pouco, é o paciente com doença com aneurisma de aorta abdominal, doença coronariana, esôfago de Barrett, câncer gástrico, você consegue fazer o diagnóstico depois, hepatite viral e síndrome de Zollinger-Ellison, que é um tumor com hipersecreção de gastrina. Aqui um exame mais antigo que a gente não usa mais, que eu estou colocando só a título de curiosidade, às vezes pode cair em alguma prova, é o exame de baritado, que você ingere uma solução de bário e ele marca a úlcera gástrica ou a úlcera duodenal aqui no exame, tá bom? Com a endoscopia digestiva alta, a facilidade, as melhoras de técnicas e a nitidez das imagens, a facilidade que a gente teve de acesso ao exame no decorrer dos anos, muito difícil hoje em dia você fazer um enema baritado. Se tem algumas coisas ruins do exame, que ele é limitado, você tem muito falso negativo e muito falso positivo, porque depende de como você viu o exame, como aquele bário se dispersou. Mas algumas vantagens que você poderia ter. Ele é pouco invasivo, não precisa de anestesia e tem um risco bem baixo de complicações. Aqui só para mostrar a endoscopia digestiva alta. Alguns de vocês já devem ter feito até o exame ou parentes. Alguns nunca tiveram contato, então só vou mostrar. Você tem a visão por um monitor, o endoscopista, esse aqui o endoscópio, a fonte de luz do endoscópio e o paciente em posição lateral com esse abridor de bocas para o aparelho fazer o seu trajeto, tá? O Dr. Augusto, um exímio endoscopista, ele pode, se vocês tiverem qualquer curiosidade, perguntar para ele depois. Então o aparelho vai ter uma fonte de luz, uma saída para você jogar ar e insuflar o estômago se você precisar, obviamente a câmera e um portal para você passar instrumentos, se você precisar fazer uma biópsia
ou em alguns casos que você não faz endoscopia por úlcera, por um motivo, por exemplo, para tirar um corpo estranho. Aqui só algumas imagens por curiosidade, tá? A visão do endoscópio de uma úlcera gástrica no antro e perto ali do piloro. Aqui uma visão endoscópica de uma úlcera duodenal ali no bulbo duodenal. Ali a posição do endoscópio dentro do estômago. Então a gente já pode ver por essa imagem que a gente acessa o duodeno, ali a primeira porção pelo menos do duodeno, com o endoscópio. Aqui uma úlcera gástrica maligna na grande curvatura do estômago. Essa úlcera com certeza foi biopsiada. Pode ver lesão cerada, com bordo irregular, deposição de fibrina, tá? Só a imagem a gente vê que tem uma possibilidade muito grande disso aí ser câncer. Então a gente já viu ali atrás as indicações para biópsia de úlcera. Então a gente vai falar aqui as indicações para testagem do H. pylori. O que você vai ter que testar de certeza? Paciente com doença ulcerosa péptica, aquele que coloca até úlcera gástrica ou duodenal. Paciente com úlcera péptica sem tratamento prévio para H. pylori, linfoma. Depois da ressecção endoscópica de um câncer gástrico precoce e na dispepsia sem investigação, mas só se a prevalência de H. pylori nessa população for maior que 20%. Então depende do local onde você está. As indicações estão controversas em dispepsia quando forem menos de 20% das pessoas, uso crônico de inibidor de bomba de próton, uso crônico de anti-inflamatório, deficiência de ferro inexplicada, tá? Parente de primeiro grau com câncer gástrico ou primeira geração de imigrante de uma região com alta prevalência ou incidência de câncer gástrico, como Ásia e América Latina, tá? Essas últimas indicações aqui são controversas. Então aqui a gente tem os testes para identificação de H. pylori. Vamos começar. Os testes invasivos. Invasivos por quê? Você precisa fazer endoscopia ou biópsia, tá? O teste da urease, que tem uma sensibilidade de 80% a 95% e uma especificidade bastante alta, de 95 a 100, que é bastante simples de fazer, mas ele tem falsos negativos com uso recente de inibidor de bomba de próton, antibiótico ou composto com bismuto, que até são remédios que a gente usa até para tratar o H. pylori. A histologia ela tem uma especificidade maior, até de 95%, mas precisa de patologista, coloração e tem uma vantagem que fornece essa informação histológica. A cultura no capítulo aqui não tem informação, mas ela faz pouco porque demora muito, custa bastante dinheiro e depende da experiência de quem faz o exame e o cultivo. Qual que é a vantagem? Ele vê a sensibilidade a antibióticos. Com a cultura você consegue fazer um antibiograma. Dos não invasivos, a gente tem o quê? Tem as sorologias, que ela é barata, conveniente, mas não é útil para o acompanhamento inicial. O teste respiratório com a ureia, que eu vou mostrar ali para frente depois, ele é simples, rápido, serve para você acompanhar inicialmente, só que ele tem falso negativo quando você tem terapia recente para o tratamento do H. pylori ou uso de antibiótico. E outra desvantagem é que você vai ter que ter exposição a doses pequenas de radiação. O antígeno fecal é barato e é
o artigo julga conveniente, não sei se é tão conveniente assim de fazer, né? Então, esse teste da urease, que é o teste respiratório que você faz, você vai ingerir o líquido que contém a ureia com um carbono marcado, tá? Esse carbono, quando ele reage com a água, e a enzima que vai catalisar a reação vai ser a urease que vem do H. pylori. Lembra lá atrás quando a gente estudou o H. pylori que ele tem essa enzima dele. Então essa reação vai produzir amônia e você vai medir esse CO2 exalado por um aparelho. Esse CO2 vai conseguir esse CO2 vai conseguir marcar porque aquele CO2 que estava marcado que você ingeriu via oral. Aqui para mostrar os outros testes que você pode fazer análise histológica, a cultura que demora de 5 a 7 dias e esse teste da urease rápido você colhe uma amostra de muco dali da endoscopia que você fez. Você vai colocar num líquido e esse líquido vai mudar de cor quando tiver a presença, obviamente, da urease. Se você faz uma cultura, você consegue saber a sensibilidade que vai ter cada antibiótico, tá? Mas não é custo efetivo também você fazer cultura de todo mundo. Então você tem diversas formas de tratar. Primeira opção, inibidor da bomba de próton, com claritromicina e amoxicilina, por 10 a 14 dias, com uma medicação de até 85%. E aí você tem outras terapias disponíveis, dependendo se você tem alergia a alguns dos medicamentos, se você teve falência do tratamento ou não. Como eu disse aqui, e aqui como eu disse no slide anterior, né? E aqui a tabela para tratamento secundário ou para resgate de tratamento. Então, se você tiver H. pylori positivo, parte para o tratamento. Se o H. pylori vier negativo e você tiver uma possibilidade clínica que você acha que o paciente pode ter, você tem que tomar cuidado, você tem um valor positivo ou negativo do teste mais de 95%. Então você só vai retestar se para H. pylori, se você tiver úlcera duodenal, úlcera gástrica, história familiar de câncer, linfoma tipo MALT, tá? Ou se o teste foi feito com 2 semanas do uso de inibidor de bomba de próton ou 4 semanas de antibiótico. E você vai pegar o paciente, você vai ter as mesmas indicações do reteste, vai ser a mesma indicação para você testar o paciente assintomático pós-tratamento por H. pylori, tá? Então você não precisa testar de rotina os pacientes. Se o H. pylori, depois disso tudo aqui, se você retestou veio negativo, você vai tratar como dispepsia funcional, vai diminuir a dose por inibidor de bomba de próton, antagonista H2, na melhor dose possível que o paciente não tenha sintomas. Então, além de tratar o H. pylori, né, a gente vai ter o uso dos inibidores da bomba de próton, né, que vai bloquear ali a próton-potássio ATPase, são os remédios que basicamente acabaram com o uso dos outros, os antagonistas H2 para isso principalmente, e diminuíram absurdamente a necessidade de tratamento cirúrgico para esse tipo de cirurgia, né? São os medicamentos mais potentes para inibir a secreção gástrica, tá? O que tem de problemas? Ele aumenta, que a gente conversou ali na aula anterior, o risco de infecção pelo Clostridium.
diminui a absorção de ferro, vitamina B12, e a longo prazo tem um risco de osteoporose por diminuição da absorção do cálcio, tá? A gente tem ainda os antagonistas do receptor H2, a cimetidina, a ranitidina, que foram bastante usados por muito tempo, tá? Hoje usa-se menos para esse tipo de tratamento. Tinha também inibe a ação gástrica e fazia disfunção erétil, pode fazer ginecomastia. Outra prevenção que a gente tem são os análogos de prostaglandina, igual misoprostol, para melhorar aquela proteção da mucosa gástrica. A gente tem os sal de bismuto, que a gente também já tem um efeito antibacteriano bastante fraco. Aquele fosfatidilcolina aspirina, a gente não tem aqui no Brasil, tá? São basicamente essas as medicações que a gente tem, a gente acaba usando muito, e vocês vão ver, vão prescrever e vão ver no ambulatório, muita prescrição de inibidor de bomba de próton. Aqui, para não passar em branco, algo que vocês vão estudar bastante para concurso, principalmente para quem trabalhar, mas eu vou deixar aqui a classificação de Forest para vocês de úlcera, tá? Uma classificação que vai de 1, 2 e 3, tá? As úlceras tipo 1 é que tem sangramento ativo, 1A e 1B, uma com sangramento e jato, outra com sangramento e emporejamento. O risco de sangramento da 1A é de basicamente 100%. As tipo 2 são as que tiveram sangramento recente. E você tem desde que as de vaso visível, que tem maior risco de sangramento, quase metade delas, coágulo aderido ou mancha de hematina nelas, que tem um risco de sangramento um pouco menor. E as que não têm sinal de sangramento ativo, que são as úlceras com fundo limpo. E em cima da classificação de Forest, tem a indicação de tratamento teloscópico. Então, você vai tratar todas as úlceras do Forest tipo 1. As úlceras do tipo 2A, que você tem vaso visível, você vai tratar, independente de estarem sangrando ou não, tá? Agora, as tipo 2B, que tem coágulo aderido, que não é removido depois de lavagem, é controverso se precisa tratar bem ou não. Agora, se o coágulo é facilmente removido quando você lava e você acaba vendo um vaso ali, é melhor você tratar, tá? As lesões do tipo 2C não precisam tratar e as do tipo 3 também não precisa de tratamento endoscópico. Isso é indicação de livro, tem um pouco da experiência individual que você levar em conta na hora de tratar, tá bom? Vocês têm que ficar um pouquinho de olho nisso, mas a indicação mais de literatura é essa daí. Então, vamos lá. Como o inibidor de bomba de próton é uma medicação bastante prescrita, a gente tem algumas complicações delas que a gente já conversou e algumas orientações que guiam a nossa prescrição. Então, a gente tem o nível de evidência B, que o inibidor de bomba de próton é associado com aumento de risco de fratura de quadril, punho e espinha, tá? Você não vai, às vezes, suspender o remédio, mas orientar os pacientes. Tomar cuidado quando prescrever clopidogrel junto, porque aumenta o risco cardiovascular. Então, a bula diz que a gente tem que evitar o uso especificamente do omeprazol junto com o clopidogrel. A gente já estudou na aula anterior que aumenta o risco de infecção pelo Clostridium. Então, isso é consistente com vários trabalhos, é um nível de evidência C. Aumenta o risco de pneumonia adquirida na comunidade. Isso tem alguns trabalhos. Descontinuar pode associar com um rebote do refluxo gástrico, na doença do refluxo gastroesofágico, isso na evidência B. E o inibidor do bomba de próton é efetivo para prevenir úlcera de tese em paciente na unidade de terapia intensiva, então tem indicação, tá bom?
Você também tem algumas alterações estruturais gástricas associadas ao uso de inibidor de bomba de próton. A gente tem um nível de evidência para cada uma dessas alterações. Então, você tem aumento do risco do pólipo de fundo gástrico, aumento da massa de células parietrais, hipergastrinemia e hiperplasia de células enterocromafins, tá? Isso aumenta, já conversamos aqui, o risco do Clostridium difficile e o aumento de doenças por outras bactérias. A questão da pneumonia foi conversado também. Há um risco um pouquinho aumentado de nefrite intersticial aguda, então você não vai usar, reusar se o paciente tiver. Tem um baixo risco para insuficiência renal crônico, risco de fratura e osteoporose, né? Que depende da dose, da duração em pacientes maiores de 65 anos, e é baixo risco se você não tem nenhuma outra doença associada. Então, aqui é só o mecanismo da possível neoplasia gástrica relacionada ao inibidor de bomba de próton, tá? Que quando você tem um bloqueio da produção de ácido pelo inibidor da bomba de próton, você, com a diminuição do número de prótons e o aumento do pH, você vai ter um estímulo para maior produção de gastrina, cromogranina, também estimulando a célula G e fazendo também hiperplasia de célula enterocromafim. Então você vai fazer hiperplasia com esse aumento de gastrina de célula parietal, e isso aumenta de 2 a 4 vezes o risco de você fazer pólipo no fundo gástrico. Então, a diminuição da secreção ácida leva a um estímulo à produção de hormônios para aumentar a produção ácida. Isso pode fazer hiperplasia de células, aumentando o risco de você ter doença neoplásica associada aos IBPs. Então, aqui tem um slide só mostrando as complicações que você pode ter e como fazer, tá? Só vou mostrar aqui, para a gente conversar rapidinho, só quando você está usando há muito tempo, você manter a dose na menor dose possível. E aqui um detalhe importante para você testar e tratar H. pylori, tá? Para você prevenir aquela paciente ter uma gastrite predominante de antro, para você mudar para uma gastrite predominantemente de corpo gástrico, já que você cria as condições do H. pylori pela diminuição da secreção ástrica, crescendo o corpo do estômago. E esse artigo aqui, essa imagem do artigo da Nature, ele coloca aqui essas complicações de uma maneira mais racional, né? Tentando, quando divide por qualidades de estudos e fundamentação teórica nisso. Então, o que você tem de relação causal com o inibidor de bomba de próton? Insuficiência renal aguda, alterações estruturais da mucosa gástrica e aumento do risco de infecções entéricas. Mas você tem uma baixa evidência para casualidade. Você acaba tendo essa baixa evidência para casualidade, para infecção por Clostridium, deficiência de vitaminas D e alterações aqui eletrolíticas, tá? E evidência insuficiente para casualidade de outras coisas que a gente tem aqui bem definidas, como a osteoporose, tá? Então, isso aqui serve para a gente prescrever de maneira mais tranquila a medicação, com um nível de evidência científico bastante alto. Hoje, o tratamento cirúrgico da doença é bastante raro, dificilmente se vai operar de maneira eletiva, a não ser que seja complicações, porque o tratamento com inibidor de bomba de próton é muito específico, você tem procedimentos endoscópicos para tentar tratar, e a maior indicação
falha da cura da úlcera com tratamento medicamentoso, tá? Principalmente na úlcera gástrica, porque lembra-se lá que ela tem maiores riscos de neoplasia. E as cirurgias têm uma série de complicações, como úlcera recorrente, a síndrome da alça aferente, dumping, diarreia depois de vagotomia, gastropatia devido ao refluxo biliar e síndromes de má digestão e má absorção. Então não são cirurgias tão inócuas assim. Então o que a gente tem de cirurgias para fazer, né? A gente tem a anterectomia e vagotomia troncular para úlcera duodenal, né? Que você faz uma ressecção de todo esse antro, faz uma vagotomia troncular para diminuir a secreção gástrica e reconstrói isso daí ligando o duodeno com o corpo do estômago. Então, uma reconstrução ao biotipo 1. A outra cirurgia que você tem é a piroloplastia mais a vagotomia, que você faz essa vagotomia do tronco e faz esse corte longitudinal aqui, que é a piloroplastia, tá? Para facilitar o esvaziamento gástrico, principalmente por essas úlceras duodenais que fazem estenose do piloro. Aí a gente tem ainda as vagotomias seletivas e superseletivas. Lembrando que anteriormente a gente mostrou as vagotomias tronculares, né? Na troncular você secciona todo o vago, então você denerva todo o estômago e outras vísceras abdominais, então você tem mais sintomas colaterais da cirurgia. Na seletiva, ali na figura B, ela remove a inervação do vago do estômago, mas poupa as fibras do vago que vão para os outros órgãos abdominais. E na superseletiva, você secciona só as pequenas ramificações que inervam o fundo e o corpo gástrico, que são os nervos de Latarjet. Tá? A vantagem da superseletiva é que você não precisa de nenhum procedimento para melhorar a drenagem, né? Provoca menos complicação pós-operatórias. Idealmente, você vai ter que preservar a inervação do antro e do piloro. E ele tem uma taxa de, apesar disso, tem uma taxa de recidiva alta. Então, por isso não é muito indicada para úlcera pré-pilórica, tá? E a vantagem dela, ela mantém a motilidade do estômago pouco alterada. Qualquer dúvida que vocês tenham dessa aula de doença ulcerosa péptica, fique à vontade de mandar e-mail, mensagem, qualquer coisa assim, tá bom?